E se algumas das decisões que mais machucaram você aconteceram porque você decidiu primeiro e só perguntou a Deus depois, quantas vezes você já esteve diante de 2 caminhos sem saber qual escolher e pensou: Deus, eu só queria que o Senhor me mostrasse o que fazer? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma decisão importante, uma mudança, um relacionamento, uma oportunidade, uma porta que se abriu, ou simplesmente aquela sensação de estar caminhando sem saber se está realmente indo na direção certa. Mas existe uma verdade que pode mudar completamente a maneira como você enfrenta essas situações. Jesus não nos deixou sozinhos tentando descobrir a vontade de Deus no escuro. Antes de partir, Ele prometeu que enviaria um ajudador, alguém que estaria conosco e em nós, o Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade. Pense no tamanho dessa promessa. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam dúvidas, perseguições, decisões difíceis e situações que jamais conseguiriam atravessar apenas com sua própria capacidade. Por isso, Ele não prometeu apenas deixar ensinamentos escritos para serem lembrados. Ele prometeu a presença do Espírito Santo. E talvez seja exatamente disso que precisamos nos lembrar hoje. A vida cristã nunca foi planejada para ser vivida apenas através da nossa inteligência, da nossa experiência ou da nossa capacidade de prever aquilo que acontecerá. Existem situações em que você pode analisar tudo, pensar em todas as possibilidades e ainda assim não saber qual caminho seguir. Existem momentos em que aquilo que parece certo aos seus olhos pode não ser aquilo que Deus deseja para você. É por isso que precisamos aprender a buscar sua direção. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observe a palavra, guiados. Existe movimento, existe direção, existe alguém conduzindo e alguém disposto a seguir. A pergunta, portanto, não é apenas se acreditamos no Espírito Santo. A pergunta é: estamos realmente permitindo que Ele nos conduza? Talvez você já tenha pedido a Deus direção muitas vezes, mas existe uma diferença entre pedir que Deus mostre o caminho e estar disposto a aceitar o caminho que Ele mostrar. Às vezes queremos ouvir Deus apenas enquanto sua direção coincide com aquilo que já decidimos. Oramos pedindo confirmação, quando no fundo não estamos realmente procurando direção. Estamos procurando autorização para fazer aquilo que já queremos. Mas uma vida conduzida pelo Espírito Santo exige um coração disposto a dizer: Senhor, se a Tua vontade for diferente da minha, muda a minha vontade. Isso nem sempre é fácil. Nós gostamos de controlar. Gostamos de saber como as coisas terminarão antes de dar o primeiro passo. Queremos garantias. Queremos segurança. Queremos entender tudo. Mas existem momentos em que Deus nos chama simplesmente para confiar. Jesus viveu assim. Mateus capítulo 4, versículo 1, nos conta que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Perceba que ser conduzido pelo Espírito não significa ser conduzido apenas para lugares confortáveis. O Espírito Santo não existe para tornar todas as nossas escolhas fáceis. Ele nos conduz segundo a vontade do Pai. E algumas vezes essa vontade nos leva por caminhos que exigem fé, obediência e perseverança. Em Lucas capítulo 4, Jesus declara: O Espírito do Senhor está sobre mim. Toda a vida e o ministério de Cristo revelavam profunda comunhão com o Pai e a atuação do Espírito Santo. E depois, antes de voltar ao Pai, Jesus prometeu esse Consolador aos seus seguidores. João capítulo 14, versículo 26, diz que o Consolador, o Espírito Santo, ensinaria todas as coisas e faria os discípulos lembrarem daquilo que Jesus havia ensinado. Isso é muito importante porque nos ajuda a compreender algo. A direção do Espírito Santo nunca nos afasta da palavra de Deus e nunca contradiz aquilo que Cristo ensinou. Por isso, ser sensível ao Espírito não significa seguir qualquer sentimento que aparecer dentro de nós. Nem todo pensamento é uma direção de Deus. Nem toda emoção é uma confirmação. Nem toda oportunidade é uma porta que Deus abriu. Às vezes sentimos algo simplesmente porque estamos com medo. Outras vezes porque estamos ansiosos. Em alguns momentos queremos tanto determinada coisa que começamos a interpretar qualquer circunstância como uma confirmação. Por isso precisamos de discernimento. Precisamos conhecer a palavra.
Precisamos orar, precisamos aprender a esperar e precisamos estar dispostos a ser corrigidos. 1 Coríntios capítulo 2 nos ensina que o Espírito conhece as coisas profundas de Deus e revela aquilo que vem dele. Isso significa que nossa caminhada com o Espírito Santo não precisa ser construída sobre ansiedade, superstição ou uma busca desesperada por sinais. Ela pode ser construída sobre relacionamento com Deus, conhecimento das Escrituras, oração, obediência e uma sensibilidade cada vez maior àquilo que agrada ao Senhor. Talvez você esteja esperando que Deus fale de uma maneira extraordinária, enquanto Ele já está usando Sua palavra para corrigir uma direção que você está tomando. Talvez esteja esperando um sinal, enquanto existe um princípio bíblico claro mostrando aquilo que deve fazer. Ou talvez esteja tentando tomar rapidamente uma decisão que precisa simplesmente de mais oração e paciência. É por isso que uma das orações mais importantes que podemos fazer não é Deus, faça aquilo que eu quero. É Espírito Santo, ensina-me a querer aquilo que Deus quer. Davi compreendia o valor da presença de Deus. No Salmo 51, depois de reconhecer profundamente seu pecado, ele clama ao Senhor para que não retire dele o seu Santo Espírito. Davi havia experimentado o resultado de seguir desejos errados e sabia que precisava desesperadamente de Deus. Nós também precisamos. Talvez você esteja cansado de tomar decisões e depois se perguntar se fez a coisa certa. Talvez esteja cansado de agir impulsivamente. Talvez exista uma área da sua vida em que você simplesmente não consegue enxergar claramente o caminho. Então, em vez de tentar resolver tudo sozinho hoje, faça algo diferente. Convide Deus para o centro dessa decisão. Pare de perguntar apenas: o que eu quero fazer? E comece a perguntar: Senhor, o que te agrada? O que está de acordo com tua palavra? Existe alguma coisa que eu não estou enxergando? Estou sendo conduzido pela fé ou pelo medo? Pela sabedoria ou pela ansiedade? Pela tua vontade ou simplesmente pela minha pressa? E não tenha medo da resposta. O Espírito Santo é chamado por Jesus de Consolador, Ajudador e Espírito da Verdade. Ele não foi dado para nos afastar de Cristo, mas para nos aproximar da verdade de Cristo. Ele trabalha em nós, confronta aquilo que precisa ser confrontado, fortalece nossa fé, produz transformação e nos ajuda a caminhar segundo a vontade de Deus. Talvez hoje não seja o dia em que você receberá todas as respostas que deseja, mas pode ser o dia em que você decide parar de caminhar sozinho. Pode ser o começo de uma vida mais atenta à palavra, mais comprometida com oração e mais disposta a obedecer quando Deus mostrar o caminho. Então, se existe uma decisão diante de você, coloque-a diante do Senhor agora. Se existe confusão, coloque-a diante dele. Se você percebe que tem vivido dependendo apenas da própria inteligência, reconheça isso. Não precisamos fingir diante de Deus. Podemos simplesmente dizer: Pai, eu preciso da tua direção. Agora vamos orar. Pai amado, nós entramos na tua presença neste momento agradecendo porque não nos deixaste sozinhos. Obrigado porque Jesus veio ao mundo, revelou teu amor, entregou sua vida por nós na cruz, ressuscitou e abriu o caminho para que pudéssemos ser reconciliados contigo. E obrigado porque Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus seguidores. Senhor, nós reconhecemos que precisamos da tua direção. Muitas vezes, tentamos conduzir nossa vida apenas através daquilo que conseguimos enxergar. Fazemos planos, tomamos decisões, seguimos nossos impulsos e somente depois perguntamos se aquilo realmente estava de acordo com tua vontade. Perdoa-nos pelas vezes em que corremos à tua frente. Perdoa-nos também pelas vezes em que pedimos direção, mas nosso coração já estava fechado para qualquer resposta diferente daquela que queríamos receber. Às vezes dizemos: Senhor, mostra-me o caminho, quando na verdade estamos dizendo: Senhor, confirma o caminho que eu já escolhi. Dá-nos um coração verdadeiramente aberto à tua vontade. Espírito Santo, ensina-nos a caminhar contigo. Não queremos apenas saber quem tu és através de informações. Queremos desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Queremos aprender a reconhecer aquilo que está de acordo com a palavra, aquilo que agrada ao Pai e aquilo que nos aproxima de Jesus. Guia nossos passos neste dia. Existem decisões que precisamos tomar e talvez não saibamos exatamente o que fazer. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão diante de escolhas importantes. Talvez uma oportunidade tenha surgido. Talvez estejam pensando em iniciar algo novo. Talvez estejam decidindo se devem permanecer ou partir.
Talvez exista uma conversa que precisa acontecer. Talvez simplesmente estejam tentando compreender qual deve ser o próximo passo. Pai, dá sabedoria. Tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus. Então nós pedimos agora, dá-nos sabedoria que não seja dominada pela emoção do momento. Dá-nos discernimento para perceber aquilo que não estamos enxergando. Se nossa ansiedade estiver distorcendo nossa percepção, acalma-nos. Se nosso medo estiver impedindo um passo que precisamos dar, fortalece-nos. Se nossa pressa estiver tentando nos colocar em um caminho errado, ensina-nos a esperar. Espírito Santo, lembra-nos das palavras de Jesus. Quando estivermos prestes a agir de uma maneira contrária ao caráter de Cristo, confronta nosso coração. Quando estivermos prestes a dizer alguma coisa que pode ferir alguém, ajuda-nos a parar. Quando orgulho, inveja, raiva ou egoísmo começarem a dominar nossas atitudes, mostra-nos aquilo que está acontecendo dentro de nós. Nós não queremos apenas tua direção para grandes decisões. Queremos tua presença nas pequenas escolhas deste dia, na maneira como falamos com nossa família, na maneira como tratamos as pessoas, na forma como trabalhamos, naquilo que fazemos quando ninguém está olhando, nas palavras que escolhemos, nos pensamentos que alimentamos. Pai, algumas vezes procuramos tua vontade em grandes sinais, mas ignoramos as coisas simples que tua palavra já nos ensinou. Ajuda-nos a não fazer isso. Não queremos buscar uma experiência extraordinária enquanto ignoramos uma obediência simples. Que o Espírito Santo nos dê fome pela palavra. Quando abrirmos a Bíblia, dá-nos entendimento. Ajuda-nos a não ler apenas para cumprir uma obrigação, mas para conhecer teu coração. Mostra-nos aquilo que precisa ser aplicado em nossa vida. Corrige nossas interpretações quando tentarmos fazer a Bíblia dizer apenas aquilo que queremos ouvir. Senhor Jesus, queremos seguir teus passos. Tu viveste em perfeita comunhão com o Pai e foste conduzido pelo Espírito. Ensina-nos a depender de Deus como tu nos ensinaste. Não queremos uma vida cristã construída apenas sobre hábitos externos. Queremos transformação verdadeira. Espírito Santo, produz em nós aquilo que Gálatas, capítulo 5, chama de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que nossa maior evidência de comunhão contigo não sejam palavras impressionantes, mas uma vida que começa a se parecer cada vez mais com Jesus. Onde existe falta de domínio próprio, transforma-nos. Onde existe impaciência, trabalha em nós. Onde guardamos ressentimento, ajuda-nos a perdoar. Onde existe orgulho, ensina-nos humildade. Onde estamos vivendo apenas para nós mesmos, lembra-nos do amor de Cristo. Pai, eu te peço especialmente por quem está vivendo confusão neste momento. Talvez essa pessoa tenha pedido tantas opiniões que agora esteja ainda mais perdida. Uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra, e ela já não sabe qual caminho seguir. Senhor, silencia a ansiedade e dá clareza. Que ela não tome decisões apenas porque alguém pressionou. Que não escolha simplesmente porque tem medo de perder uma oportunidade. Que não confunda a urgência humana com direção divina. Dá-lhe paz para analisar, orar, buscar sabedoria e esperar quando for necessário. Se existe alguma decisão que claramente contradiz tua palavra, dá coragem para abandoná-la, mesmo que pareça atraente. Se existe alguma relação, hábito ou escolha afastando essa pessoa de Jesus, mostra isso com clareza e dá força para mudar. Mas se existe um caminho correto diante dela e o único obstáculo é o medo, fortalece sua fé. Algumas vezes sabemos aquilo que precisa ser feito, mas temos medo das consequências. Nesses momentos, Espírito Santo lembra-nos de que obedecer a Deus é mais seguro do que permanecer onde Ele não nos chamou para ficar. Pai, ensina-nos também a distinguir tua direção dos nossos próprios desejos. Nosso coração pode ser enganoso. Podemos querer algo tão intensamente que começamos a chamar nossa vontade de tua vontade. Por isso, mantém-nos humildes, que consigamos dizer sinceramente: Senhor, se isso não for bom para mim, eu não quero. Se essa porta não vier de ti, fecha-a. Se esse caminho me afastará daquilo que tens para a minha vida, impede meus passos. E se existe algo melhor que eu ainda não consigo enxergar, dá-me paciência para esperar. Espírito Santo,
também queremos tua consolação. Existem pessoas que chegaram a esta oração não apenas confusas, mas feridas. Talvez tenham tomado uma decisão errada e agora estejam vivendo as consequências. Talvez olhem para trás e pensem: se eu tivesse buscado Deus antes, tudo seria diferente. Pai, não permita que o arrependimento destrua essas pessoas. Mostra aquilo que precisa ser aprendido, mas lembra-as também da graça que encontramos em Jesus. Não podemos voltar no tempo, mas podemos colocar o próximo passo nas tuas mãos. Jesus, obrigado porque nossos erros não são maiores do que tua graça. Obrigado porque existe perdão para aquele que se arrepende. Obrigado porque tu podes restaurar, ensinar e transformar até mesmo aquilo que nasceu de escolhas erradas. Se alguém está ouvindo esta oração e ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Cristo, que compreenda algo hoje. O Espírito Santo não é apenas uma maneira de receber ajuda para tomar decisões melhores. Nossa maior necessidade é sermos reconciliados com Deus, e isso acontece através de Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. É nele que encontramos perdão, salvação e uma nova vida. Pai, alcança esse coração. Que essa pessoa reconheça sua necessidade de Ti e coloque sua fé em Jesus. Espírito Santo, revela Cristo a nós cada vez mais. Não permita que busquemos experiências espirituais e nos esqueçamos de Jesus. Que toda a nossa caminhada nos leve para mais perto dele, para mais perto da verdade e para uma vida que glorifique o Pai. Neste dia, entregamos nossos caminhos a Ti. Entregamos aquilo que já decidimos e aquilo que ainda não conseguimos decidir. Entregamos nossos relacionamentos, nossos planos, nosso trabalho, nossa família, nossos projetos e nosso futuro. Se precisarmos mudar de direção, mostra-nos. Se precisarmos permanecer firmes, fortalece-nos. Se precisarmos esperar, dá-nos paciência. Se precisarmos agir, dá-nos coragem. E quando não tivermos uma resposta clara, imediatamente não permita que entremos em desespero. Ensina-nos a continuar fazendo aquilo que sabemos que é correto, enquanto esperamos por mais clareza. Nem sempre teremos todas as respostas, mas podemos permanecer fiéis ao que já sabemos. Espírito Santo, queremos ser sensíveis à tua correção. Quando percebermos que estamos errados, ajuda-nos a não endurecer o coração. Que nossa primeira reação não seja justificar nossos erros, mas perguntar: Senhor, o que queres transformar em mim? Dá-nos humildade para receber conselhos sábios. Coloca pessoas maduras em nossa caminhada. Protege-nos de decisões tomadas no isolamento, principalmente quando estivermos emocionalmente abalados. E, acima de tudo, ensina-nos a confiar em Deus. Não queremos viver paralisados pelo medo de tomar uma decisão errada. Nosso Pai continua soberano. Nós buscaremos sabedoria, conheceremos Tua palavra, oraremos e faremos aquilo que entendermos ser correto, confiando que Tu és capaz de nos corrigir e redirecionar quando necessário. Que nossa comunhão contigo cresça a partir de hoje, não apenas durante esta oração, mas durante as próximas horas. Que possamos lembrar de Ti no meio das tarefas mais comuns. Que nossa mente volte espontaneamente para Deus. Que nossas decisões sejam cada vez menos impulsivas e cada vez mais submetidas à Tua vontade. Nós entregamos este dia a Ti. Entregamos nosso coração. Entregamos nossa vontade. E pedimos: Espírito Santo, conduz-nos para uma vida cada vez mais parecida com Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de continuar seu dia, quero que você guarde uma pergunta. Quem está conduzindo suas decisões? Porque é possível acreditar em Deus e ainda assim viver grande parte da vida tomando decisões como se estivéssemos completamente sozinhos. Fazemos aquilo que sentimos, seguimos aquilo que parece conveniente e só procuramos Deus quando alguma coisa dá errado. Mas Jesus nos mostrou outro caminho. Ele viveu em comunhão com o Pai, ele orava, ele conhecia as Escrituras, ele foi conduzido pelo Espírito, e essa dependência não era sinal de fraqueza, era parte de uma vida completamente entregue a Deus. Talvez você esteja esperando ouvir uma voz dizendo exatamente aquilo que deve fazer. Mas enquanto essa clareza não chega, comece pelo que Deus já revelou. Seja honesto, perdoe, ame, afaste-se do pecado, cumpra sua palavra. Trate as pessoas com dignidade, busque sabedoria, ore, conheça as Escrituras, permaneça perto de Jesus. Muitas decisões começam a ficar mais claras quando nossa vida começa a se alinhar com aquilo que Deus já nos ensinou. E quando precisar tomar uma decisão importante,
Não tenha medo de esperar um pouco quando houver tempo para isso. Nem toda oportunidade precisa de uma resposta imediata. Nem toda porta aberta precisa ser atravessada. Ore, observe, busque conselho sábio, compare aquilo que está diante de você com os princípios da palavra e peça ao Espírito Santo discernimento. Ao mesmo tempo, não transforme a busca pela direção perfeita em uma desculpa para nunca agir. Algumas pessoas ficam paralisadas porque querem uma certeza absoluta sobre cada detalhe. Existem momentos em que você terá buscado Deus, analisado com sabedoria e ainda assim precisará dar um passo de fé. É aí que entra a confiança. Você não está confiando na sua capacidade de nunca errar. Está confiando em um Pai que é capaz de conduzir você. E se descobrir que tomou o caminho errado, volte. Deus sabe redirecionar pessoas. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres imperfeitos que foram corrigidos no caminho e continuaram sendo transformados pela graça do Senhor. O objetivo não é chegar ao ponto de nunca mais ter dúvidas. O objetivo é chegar ao ponto em que, mesmo diante das dúvidas, sua primeira reação seja buscar Deus. Que antes daquela decisão você ore, antes daquela resposta impulsiva você pare. Antes de seguir simplesmente aquilo que sente, você pergunte se aquilo está de acordo com a palavra. E antes de colocar sua confiança apenas em sua própria inteligência, você se lembre de que recebeu um ajudador. O Espírito Santo aponta para Cristo, ensina, consola, convence, transforma e conduz o povo de Deus. Então não tente viver a vida cristã apenas com sua própria força. Caminhe perto de Jesus, conheça sua palavra, ore, esteja disposto a ser corrigido e diga ao Senhor todos os dias: eu não quero apenas que tu acompanhes os meus caminhos, eu quero aprender a caminhar nos teus. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia meus passos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de direção de Deus. Existe também mais uma oração aparecendo na tela agora mesmo para você continuar este momento na presença do Senhor. Que o Espírito Santo conduza seus passos, dê sabedoria às suas decisões e mantenha seu coração cada vez mais perto de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima oração.